Chico, a que se atribui na atualidade o crescente aumento das doenças mentais. Segundo nossos benfeitores espirituais, que se manifestam por nosso intermédio, estamos sofrendo na Terra grande conflito em razão de nossa inadaptação à era tecnológica que, nós mesmos, os habitantes do planeta, criamos sob a inspiração da vida mais alta. Avançando a ciência a passos largos e estando nosso sentimento na retaguarda do progresso intelectual, somos hoje intimados a trabalho imenso de aprimoramento íntimo, para cogitarmos de manejar o progresso tecnológico, com amor e compreensão de nossas responsabilidades, e no respeito que devemos uns aos outros. Agosto de 1974. MN. Qual seria o melhor comportamento da família com um dos seus integrantes que surge em desequilíbrio mental? Naturalmente, quando temos conosco, no recinto doméstico, alguém portando desequilíbrio mental, somos devedores a esse alguém no máximo de carinho na obra de assistência familiar. Tanto quanto possível, é importante conservarmos os nossos companheiros portadores de doença mental no campo da família, evitando a ausência deles, de vez que na base do tratamento das doenças mentais está o amor. O amor que estabelece prodígios na vida de cada um de nós. Agosto de 1974. 57. Reclassificação das doenças mentais. MN. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes que a ela recorrem. Amigos nossos da vida maior expressam-se comumente sobre o assunto e asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, e a análise, são caminhos da ciência que estão sendo proporcionados a nós outros na humanidade para a liberação dos desequilíbrios mentais, tanto quanto possível. Afirmam que o progresso na psiquiatria, seja na criação de tensiolíticos ou neurolépticos para o alívio, ou na cura mesmo das enfermidades mentais, é muito grande e deve prestigiar ao máximo os domínios da psiquiatria, neste sentido. Embora reconheçam amigos nossos, dentre os quais destacamos o nosso benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que a rotulagem das doenças mentais deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos e cientistas, neste capítulo da patologia, porque a maioria dos doentes mentais está lúcida. Nosso irmão que sofre desequilíbrios mentais comprovados tem por vezes um teor muito grande de lucidez, e o conhecimento do diagnóstico, com respeito à moléstia de que o doente é portador, pode criar uma fixação mental no próprio enfermo, inibindo o êxito do processo terapêutico. Nesse sentido, o Dr. Bezerra de Menezes acredita que a ciência, no futuro, com o amparo da administração, dispensará aos nossos irmãos que se encontram em segregação carcerária determinados medicamentos que possam frenar neles os impulsos de agressividade exagerada, melhorando, mas de muito, o problema de contenção em nossos hospitais do espírito que são as prisões. Agosto de 1974. 58. Esquizofrenias e complexo de culpa. MN. Por que razão a esquizofrenia surge na idade infantil ou mesmo depois da puberdade, quando a vida da criatura começa a desabrochar em plenitude de esperança doméstica? A esquizofrenia, na essência, decorre de transformações de caráter negativo no quimismo da vida cerebral. Esse problema, no entanto, procede da vida espiritual. Antes do processo reencarnatório, transferimos conosco para o mundo espiritual o problema da culpa que tenhamos instalado dentro de nós. Muitas vezes, sofremos condições de vida que podemos chamar de vida purgatorial no outro mundo, mas somos devolvidos à Terra mesmo, aos núcleos habitacionais em que as nossas culpas foram adquiridas, e muitas vezes trazemos conosco o problema da esquizofrenia. Quando o processo de esquizofrenia está muito violento, ele se manifesta na própria criança, mas, na maioria dos casos, a esquizofrenia aparece depois da puberdade ou logo após a maioridade física da criatura.
É um problema decorrente de nossos débitos, no campo espiritual de nossas vidas. Agosto de 1974. 59. Disritmias e obsessão. MN. Existiria na opinião dos amigos espirituais alguma correlação entre disritmia cerebral e mediunidade? Estamos na certeza de que o futuro dirá, do ponto de vista científico, que sim. A chamada disritmia cerebral, na maioria dos casos, funciona como sendo um implemento de fixação de onda do espírito comunicante. Muitas vezes também a mesma disritmia cerebral está no processo obsessivo. São questões que o futuro nos mostrará em sua amplitude, com as chaves necessárias para a solução do problema. Agosto de 1974. MN. A epilepsia será sempre resultado de processo obsessivo? Às vezes sim, outras vezes não. Entendemos, porém, que o problema nervoso está presente em todos os fenômenos considerados epileptoides, porquanto o próprio traumatismo da criatura no campo emocional pode gerar determinadas manifestações epileptoides sem a presença de espírito obsessor. Agosto de 1974. 60. Psicocirurgias. MN. Chico. Em que casos, do ponto de vista espírita, devemos rejeitar as psicocirurgias? Falaremos no assunto considerando no corpo físico a presença do corpo espiritual, o perispírito, de que dependem todas as nossas estruturas celulares. Nossos benfeitores espirituais afirmam que, habitualmente, nem sempre dispomos da faculdade de escolher, antes do berço, o tipo de cérebro do qual seremos usuários na Terra. Em companhia de orientadores e amigos de nosso burilamento, concordamos em pedir para nós certos processos de cassação nesse ou naquele setor de exteriorização da personalidade, antes de retornarmos ao corpo terreno. Sucede, porém, que muitas vezes os peticionários, já na existência corpórea, se desarmonizam com as próprias escolhas e passam a viver grandes conflitos íntimos em razão da rebeldia que abraçam perante a própria consciência. Nesses conflitos, chegam a comprometer a própria saúde angariando perturbações de vários matizes para eles próprios. Crente quanto nós estamos de que a nossa vida na Terra está subordinada aos recursos cerebrais, tanto quanto o maquinista está em conexão com as engrenagens da cabina de orientação em determinado comboio, o espírito reencarnado, nos casos a que nos reportamos, dispõe de meios limitados que terá escolhido. À vista disso, é compreensível que a ciência na Terra possa sensibilizar ou reativar certos centros cerebrais que jaziam apáticos, doando ao paciente as possibilidades de manifestação que ele próprio temia em si ou desejava reeducar nele próprio, antes da retomada de trabalho na reencarnação. E a criatura, nessas circunstâncias, volta às probabilidades de engano ou de tempo perdido nas experiências materiais. Pensamos, assim, que do ponto de vista da sublimação pessoal, as interferências cirúrgicas nas áreas do cérebro, mormente nos casos de comportamento, deveriam ser evitadas. No entanto, o arbítrio livre da pessoa humana deve ser respeitado. Desse modo, neste ou nos outros mundos, o espírito consciente pode agravar ou melhorar a sua própria situação, adotando caminhos mais longos ou mais curtos para os objetivos de aperfeiçoamento que demande. Cada um de nós está em sua própria conta nos créditos ou débitos da vida. Janeiro de 1976. MN. Há casos em que podemos aceitá-la. Quanto aos problemas de enfermidades cerebrais consideradas na gravidade que demonstrem, cremos seja nosso dever empregar qualquer tipo de tratamento médico que possa realmente melhorar-nos a condição de valorizar a nossa própria vida. Janeiro de 1976. 61. Câncer e AIDS. FW,
Poderá a pesquisa científica médica conseguir a cura do câncer sem antes aprofundar-se na mecânica espiritual que gera as doenças? Acreditamos que a cura definitiva do câncer e de outras moléstias que se fazem flagelos da comunidade exigirá essa penetração da ciência nos processos espirituais da vida. Acrescentamos ainda que, sem essa penetração, se a luta contra o câncer ganhar vitórias relativamente fáceis, outras enfermidades virão substituí-lo por agentes de reeducação e aperfeiçoamento de nós outros, os seres humanos. Agosto de 1976. F.W. Essa importante aquisição no campo da ciência médica viria através de médiuns ou médicos. Acreditamos que a cura do câncer, para ser válida, deve chegar até nós através de médicos humanitários, porquanto uma realização dessas, na expressão positiva com que deve se apresentar, pertence ao domínio da ciência médica, que há tanto tempo se empenha em trazer ao mundo essa conquista. Aqui, cabe pensar, médicos sejam por médicos entendidos, porque estamos certos de que os cientistas desencarnados estão auxiliando aos cientistas da Terra que se consagram ao bem. Agosto de 1976. MN, quer dizer que em todo caso de câncer a mente está profundamente associada ao processo? Sim. Em todo caso de câncer, o mundo mental desempenha um papel muito importante, porque a própria mente do enfermo pode cooperar no estacionamento e, talvez, na regressão ou na ampliação de caráter violento em qualquer processo canceroso. 1182. Hebe Camargo, em seu programa na TV Bandeirantes, dezembro de 1985, desejou saber se é o próprio homem quem cava para si o câncer, as guerras e a AIDS. O médium lembrou que Deus socorre a criatura através das próprias criaturas. A distância entre elas foi resolvida através do avião, do automóvel, etc. O homem venceu a varíola, a peste bubônica, a febre amarela, e tantas outras doenças através do progresso científico. Ele sentiu necessidade de maior aproximação com os outros e surgiu o rádio, a televisão, e o mundo das comunicações. Para vencer o flagelo da fome, suscitou diversas formas de produção, transporte rápido, etc. Mas a inteligência humana não foi capaz de eliminar o ódio por ela mesma, embora o homem seja o cooperador inteligente do próprio Deus na criação. O ódio não foi vencido. A guerra é o ódio entre os povos. O pai de amor deixa por conta dos filhos a confraternização e o entendimento. Enquanto houver ressentimento no coração de alguém, esse clima de ódio não desaparecerá. Chico afirmou, ainda, que devemos confiar em Deus e na inteligência humana porque já vencemos outras moléstias graves como a tuberculose e que haveremos de vencer também o câncer e a AIDS. MN, janeiro de 1986. Dr. Rossi, Centro Espírita União. A AIDS é um castigo que o plano espiritual está enviando para esta geração? Antes de tudo, peço licença para dizer que não sei responder aos grandes problemas da atualidade, mas, por amor à doutrina espírita, é com muita emoção que me lembro do dia do aniversário do nosso codificador e enfrento com a possível coragem o microfone para as respostas. Acredito que a AIDS, a nova moléstia, não é um castigo de Deus, mas uma questão criada por nós mesmos, as criaturas da Terra, e que alcançará, por misericórdia de Deus, a vacina necessária para que nos desvencilhemos de semelhante flagelo. Deveremos compreendê-la como uma sugestão para melhorar os nossos costumes. Não podemos dizer que é um castigo de Deus uma doença que tenha aparecido nos próprios recém-nascidos. Os cuidados, a higiene e a possível abstenção sexual, e o respeito de uns frente aos outros, são os remédios de que dispomos à espera de um antídoto, uma vacina que está sendo elaborada pelos nossos cientistas. Novembro de 1988. 62. Terapia mental. MN, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia propôs o emprego de uma droga,
um psicofármaco, conhecida como a pílula da bondade. Essa droga faria o milagre de erradicar o sentimento da violência e agressão. Seria isso viável em nossa vida comum? Sem dúvida que nos problemas de alta periculosidade tantas vezes encerrados na hospitalização carcerária, o socorro químico é o caminho ideal para tranquilizar nossos irmãos internados em processos de delinquência. Mas, nos casos de agressividade comum, o artifício químico nos colocaria numa falsa bondade, de vez que a bondade genuína decorre da educação e a educação é conquista que adquiriremos segundo as leis da sabedoria divina, gradativamente, nas dificuldades e lições da universidade da vida, uns à frente dos outros. Janeiro de 1976. F.W. Os psiquiatras afirmam que as pessoas que não aprenderam a perdoar são mais sujeitas a neuroses. Isso não significaria em termos espirituais que os estágios evolutivos menos avançados nos deixam mais expostos a males, na intimidade do psicossoma. O ressentimento, na opinião de nossos benfeitores espirituais, é um estado enfermiço de vez que não sabendo desculpar aqueles que porventura nos ofendam, criamos sobre nós mesmos uma carga emocional de caráter negativo que inutilmente dilapida nossas próprias forças. Daí a razão do ensinamento de Jesus: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque nessa atitude não só sustentamos a paz em nós como também nos imunizamos contra qualquer influência destruidora que acolheríamos, em prejuízo próprio e sem nenhuma razão de ser. Chico relê o que foi escrito e acrescenta: as mágoas nos fazem adoecer, daí porque devemos interpretar quem ofende como doente. Se respondemos à ofensa, guardamos conosco a lata de lixo que nos foi jogada. O ensinamento de Cristo é uma verdadeira terapia mental. F.W. acharia possível que a medicina inventasse algum dia uma pílula que facilitasse o ato de perdoar? Semelhante pílula não solucionaria o problema porque o perdão deve ser um ato consciente, agindo por bênção de paz nas engrenagens da alma. Agosto de 1976. F.W. E sobre a solidão, o que nos dizem os espíritos benfeitores? Diz nosso Emmanuel que, se observarmos o serviço dos hospitais e dos abrigos em que se refugiam nossos irmãos necessitados, creches e escolas nas quais milhares de crianças esperam proteção e bondade, a solidão na Terra seria uma provação voluntária. Agosto de 1976. 63. Fronteira e manipulação genética. Éramos 8 ou 9 pessoas sentados em torno dele nesse fim de noite de um sábado de 1978. Quando tivemos a oportunidade de privar quase 1h30 de amenidades e troca de impressões. O jovem loiro que estava sentado à sua frente falou-lhe sobre a possibilidade de vidas inteligentes em planetas da nossa própria galáxia. O seguir, o assunto derivou para a mediunidade de Joana d'Arc. Chico Xavier então começou a falar. Certa feita indaguei de Emmanuel quais seriam os grandes feitos de Joana d'Arc, uma vez que ela havia comandado exércitos franceses na luta contra os ingleses. O benfeitor me esclareceu então que entre os grandes feitos da inspirada donzela de Dom M deve ser considerada a sublimação da área genética humana que propiciou terreno para o nascimento de grandes espíritos vindos posteriormente a nos enriquecer a humanidade, contando-se entre estes Lavoisier, Auguste Comte, Pascal e vários outros. Um senhor de meia idade que estava a seu lado quis saber sobre a mecânica reencarnacionista que na espiritualidade prepara a vinda de criaturas de escola, que enriquecem a família humana e preparam o advento de significativos acontecimentos, tendo o médium comentado o seguinte: nunca me canso de admirar as maravilhas da engenharia genética a partir dos planos do mundo maior. Vou dar um exemplo mais simples. Suponhamos que certa região do nosso Brasil houvesse sido invadida por 5 milhões de indivíduos vindo do Oriente, ou mesmo da Europa, e tivessem se fixado, vamos dizer, na Amazônia.
Se isso tivesse acontecido há 20 anos, é provável que ainda hoje estivéssemos lutando contra os sobreviventes dessa invasão, para a conservação da posse da terra nacional. Faz algum tempo, Emmanuel me disse que nada menos de 20 milhões de espíritos cruzaram nossa fronteira genética reencarnando no Brasil. Esses espíritos vieram da Suécia, França, Alemanha, Itália, Espanha e outros, em menor número. Curiosamente, durante essas 2 décadas, pouquíssimos foram os espíritos vindos de Portugal. Perguntei então ao médium Chico Xavier, e nós, os que estamos aqui, somos espíritos muito antigos? Resposta dele: todos os que estamos ao redor desta mesa somos espíritos antiquíssimos, digamos, com idade em torno de milhares de anos. Mas isto não ocorre só conosco e sim com boa parte da humanidade. O problema é que conseguimos amadurecer a inteligência até essa idade, mas, no campo dos sentimentos, nosso amadurecimento mal chega aos 10.000 anos. F.W., novembro de 1978. MN, os avanços da medicina mostram o caminho da manipulação genética para acabar com as doenças. O Espiritismo afirma que os desequilíbrios do espírito e, consequentemente, do perispírito levam às moléstias. Como ficamos? A medicina, quando expressa uma afirmativa, ela é verdadeira. Pode o assunto estar entrosado às necessidades da vida mental ou espiritual. Não podemos desprestigiar a medicina, porque, quando ela fala, está baseada em fatos e experiências. MN, explicando melhor, André Luiz declarou no livro Mundo Maior que, se nós interferirmos na câmara genética e impusermos o sexo ao embrião, poderemos estar influindo para o nascimento de um homossexual, porque o espírito vai permanecer com os sinais psicológicos masculinos ou femininos que trazia antes da interferência morfológica. Os médicos podem manipular o gene, mas se o complexo de culpa permanece, o espírito não vai imprimir isso ao corpo. Se a pessoa tem o complexo de culpa, ele vai se manifestar. A personalidade é um edifício muito bem construído. Por exemplo, um alfinete pode ferir o braço, mas, se a mão não tiver tendência para o tétano, aquilo se refaz por si só. Se a pessoa, porém, tem uma dívida de 400 anos atrás, para a qual o tétano seria o remédio que vai curá-la, então ele se manifesta. Vai aparecer a doença, conforme o complexo de culpa. Devemos considerar também os atenuantes que podem surgir em cada caso. Por isso, a doutrina espírita é tão bem entrosada com a medicina. Ela ensina a prática do bem. Os atenuantes vão surgindo com a prática do bem e, com eles, a cura para os males que trazemos. O bem verdadeiro não relaciona a dívida. Não devíamos nunca falar a palavra ingratidão, porque o bem que se faz, está se fazendo para si mesmo. Não temos que pensar em recompensa nem mesmo em compreensão. A pessoa vai compreender quando ela puder, daqui a 1000 anos, não tem importância. A importância é nossa em aproveitar o tempo para fazer o bem. Certo dia, precisava de uma pessoa que me orientasse. Perguntei: como é esse problema de sempre fazer o bem? Escutei Emmanuel falar assim. Você olha o relógio. Eu olhei. Tem algum ponteiro viajando para trás? Ele perguntou. Não, respondi. Então, nós não temos nada de ir para trás. É preciso fazer sempre o bem. Estou com as pernas com dificuldades, paralisadas há quase 3 anos. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Pensei. Os espíritos me responderam, de qualquer maneira, pensando no bem, falando no bem. Quando o sentimento ilumina a cabeça, ela entende e não tem cobrança nenhuma, de nada. Fevereiro de 1993. 64. Eutanásia. Em Danville, perto de Nova York, no St. Clare's Hospital, a jovem Karen Kinlan, de 21 anos,
Mantinha-se com a vida desde 1975 pelo efeito de um aparelho de respiração artificial e da alimentação parenteral que lhe era oferecida. Ela estava totalmente inconsciente, há meses, logo após ter tomado várias doses de gin, misturadas com psicotrópicos. Por rápidos instantes, ela conseguia respirar sem o aparelho e seu cérebro, segundo revelou o eletroencefalograma, estava funcionando. Mas esse funcionamento era precário. Ela não se mexia, não enxergava, não falava, tendo uma vida inteiramente vegetativa. Karen estava, por assim dizer, 9 em 10 morta, 1 em 10 viva, porém viva artificialmente. Os pais da jovem pediram à justiça a ordem para desligar os aparelhos. Enquanto aguardavam a decisão, F.E. ouviu o psiquiatra Dr. Alberto Lira, que foi de parecer favorável ao desligamento, e o médium que foi contra. Na opinião de Chico Xavier, não se devem retirar os aparelhos. M.N. Chico. Como analisar a eutanásia? Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, item 28, que trata do assunto. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? A resposta foi trazida pela entidade que se deu a conhecer como sendo São Luís, um dos orientadores espirituais do codificador da doutrina espírita, e ela está datada de 1860 em Paris. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a se alimentar ideias diversas das que tinha. Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? 65. Respeito máximo pela vida humana. Como vemos, a opinião é clara e muito lógica, recomendando-nos o respeito máximo pela vida humana, ainda mesmo quando a consideremos nos últimos resquícios da resistência em que ela se caracteriza. De modo que na condição de espíritas cristãos, não só do ponto de vista kardeciano da doutrina espírita, mas também do ponto de vista consciencial, somos criaturas com a necessidade de nos respeitarmos uns aos outros, até o momento final do corpo e além dele. Sim, porque além do corpo temos a vida espiritual. Portanto, a eutanásia nos parece de todo inadequada para criar a paz em torno de nós. M.N. No caso específico de Karen, a jovem americana que vive em estado vegetativo, apenas sustentada por aparelhos médicos especiais. Qual o conselho que você daria a seus pais? Primeiramente, não nos seria lícito discutir um caso que tem suas implicações legais num outro país que não o nosso. As leis dos Estados Unidos da América do Norte proíbem que se retire do agonizante os apetrechos capazes de manter-lhe a vida. Portanto, vamos respeitar as leis dos nossos irmãos norte-americanos. Em segundo lugar, aconselharíamos tranquilamente aos pais que acatassem esses dispositivos, porque a nação americana está dando um grande exemplo de respeito à vida humana. Pessoalmente, acreditamos que se a vida da nossa irmã está sendo prolongada e considerada como inexistente em nosso plano físico, espiritualmente, ela está em uma condição anômala que caracterizaria perfeitamente o seu estado do ponto de vista da vida espiritual, no corpo perispirítico, enquanto não retorna inteiramente à vida normal. Portanto, acreditamos que o agonizante, mesmo quando se encaminha para a desencarnação, está na posição em que fatalmente estaria no outro lado da vida, se partisse numa condição de prematuridade. Do modo que consideramos o caso como sendo muito normal do ponto de vista do espírito, da existência imperecível de nossa alma. Nossa irmã encaminha-se para uma outra vida e está se preparando para ela, tanto quanto nós todos na condição de pessoas detentoras de saúde aparente. Agora,
Devemos aceitar as leis de nossos amigos norte-americanos porque elas estão provando que temos nações que respeitam a vida do indivíduo e que nós como indivíduos devemos confiar em nossas leis. MN, Chico, existem determinados casos em que os médicos poderiam deixar sem esse prolongamento artificial. O assunto é da competência e da responsabilidade dos profissionais da medicina. Se nós nos confiamos a eles ou entregamos o nosso doente a eles e se esses profissionais emitem determinada opinião a nosso respeito, ou a respeito daqueles que lhes confiamos, nossa atitude deve ser de respeito e de acatamento a qualquer instrução que venhamos a receber da parte deles, porque eles se acham investidos de responsabilidade. MN, a quebra desse prolongamento artificial seria considerada eutanásia. Estamos examinando um caso em que as leis norte-americanas não atendem a qualquer ideia de ruptura dessa mesma vida considerada numa fase muito crítica. Sem dúvida que se trata de eutanásia. Mas, aí não é uma questão médica, é uma questão de conceitos sobre eutanásia, quanto ao qual somos positivamente contrários. Porque se formos aprová-la amanhã estaremos também incentivando a delinquência nos problemas de herança nas questões de influência pessoal, e a ausência de respeito pela vida da pessoa humana. Será um evidente descalabro em nossa vida comunitária. Se pudermos dispor da vida de nossos semelhantes estaremos caminhando também para a criminalidade, embora mascarada de impunidade dentro de nossa própria casa. Janeiro de 1976. O Supremo Tribunal de Nova Jersey determinou em 1976 que os aparelhos fossem desligados. De fato, isso ocorreu. Todavia Karen Kinlan permaneceu no Hospital Morris em vida vegetativa, por mais 10 anos, sem o auxílio de aparelhagem, apenas com a ajuda de uma sonda gástrica. 66. Cirurgia plástica. Dr. Silvio Lemos, em termos de resgates reencarnatórios, o que pensa da correção de problemas estéticos, através de cirurgia plástica? Nós pensamos, com os amigos que se comunicam conosco, que nem toda aprovação deve perdurar durante a existência inteira. Chega um momento em que esta aprovação pode ser extinta e renovada para o bem, reformada para a felicidade da criatura. A cirurgia plástica regeneradora é uma ciência que vem em benefício de nós outros, porque muitos de nós precisamos do rosto mais ou menos bem composto, das pernas fortes ou mesmo de outros sinais morfológicos do corpo corretos para cumprir bem a tarefa. Eu conheço uma amiga que é manequim e ganha a vida para sustentar o marido que está num sanatório. Por que razão impedir que ela faça cirurgia plástica nos seios, quando estes estão defeituosos? Outubro de 1996. 11ª parte, Psicanálise e Terapia de Vidas Passadas. 67. Sonhos, como compreendê-los? F.W. poderia definir-nos quando um sonho é mera criação do nosso inconsciente, segundo a concepção freudiana, e quando se trata de clara influência ou intervivência com o mundo dos espíritos. Os benfeitores espirituais nos explicam que não é fácil estabelecer o ponto de interação na vida de sonho, pelo qual fiquem os conscientizados quanto ao que seja a proteção de nosso inconsciente ou mensagem clara do plano espiritual por enquanto, já que coletivamente não possuímos o necessário adestramento para o trato do assunto. O sonho, na maioria das vezes, é um campo nebuloso de impressões propriamente nossas, registrando, por vezes, quase sempre de maneira simbólica, os avisos e comunicados que os espíritos amigos nos queiram ou nos possam transmitir. Cremos que quando pudermos limpar a nossa mente de ideias e preconceitos, condicionamentos e pontos de vista pessoais, então teremos o pensamento semelhante a um espelho cristalino, habilitado a refletir com a segurança precisa a palavra ou a imagem que nos são enviadas pelos amigos da vida maior. Janeiro de 1977. F.W. Nas horas de sono físico você faz desdobramentos espirituais frequentes.
Lembra-se, depois, do que aconteceu em tais desdobramentos. Sei que com auxílio dos amigos espirituais, tenho muitas experiências em desdobramento, mas, muito raramente, eles me permitem conservar a lembrança do que me ocorre nessas ocasiões. Quando retomo o corpo físico, por momentos rápidos conservo a lembrança intacta de todos os fatos e observações pelos quais tenha passado, fora do corpo físico, mas, num toque magnético que não sei definir, os benfeitores espirituais me retiram as reminiscências que eu estimaria conservar, agindo com a minha memória, como quem apaga textos já registrados num gravador comum. Permaneça em mim a convicção de ter agido ou estudado fora do corpo físico, mas não retenho detalhe algum, com exceção dos assuntos que os amigos espirituais desejam que eu guarde no pensamento. Eles me informam que agem assim comigo para efeito de serviço, diante das muitas responsabilidades que carregam. Julho de 1977. F.W. Voltando a Freud, a psicanálise cura. Benfeitores espirituais comumente nos asseveram que a psicanálise é uma ciência das mais respeitáveis na orientação do comportamento humano, esperando-se, no entanto, que venha a se enriquecer de valores espirituais sempre mais altos para o estabelecimento de motivações nobilitantes para a vida a favor de quantos lhe recorrem à intervenção e aos ensinos. Afirmam, ainda, que aguardam isso, porque não será justo despir a nossa alma de todos os recursos do mundo externo, dos quais nos valemos para angariar os patrimônios da vida mortal do espírito. Cremos que o espírito analisado para deixar todas as crenças ou ideais que haja esposado, mesmo em caráter transitório na existência terrestre, precisa substituir esses mesmos ingredientes de que se vive despojado por outros que lhe garantam a alegria e o interesse de viver. Portanto, acreditamos que um tratamento de saúde, qualquer que seja, deve visar a nossa própria melhoria, no capítulo do bom ânimo e da autoconfiança, a fim de que a nossa vida alcance o máximo no rendimento do bem de todos. Janeiro de 1977. F.W. Que falta então a psicanálise para transformar-se numa ciência completa. Não temos competência para articular uma resposta à altura da indagação. Cremos apenas que nenhum ser consegue atingir ápices de evolução de um momento para outro. Em cada etapa da nossa jornada para os cimos da vida precisamos de elementos e meios que se nos fazem necessários a aquisição de experiências. Não seria razoável impor de imediato as nossas ideias a um índio recém-chegado da selva, para elevar-lhe a conduta e sim entender-lhe as necessidades e auxiliá-lo a subir para a civilização com os recursos que ele próprio disponha. Cremos que a psicanálise, unida à reencarnação, mas adotando os processos educativos da reencarnação no espaço e no tempo seria para o mundo de hoje uma realização ideal. Janeiro de 1977. 68. Complexo de culpa e sofrimento mental. F.W. O freudismo nega que haja correlação de causa e efeito para o sofrimento mental provindo de causas morais. Que lhe ocorre dizer acerca da possibilidade de o freudismo, e mesmo a psicanálise como um todo, fundir-se ao cristianismo? Estamos convencidos, com os ensinamentos dos instrutores espirituais, que o sofrimento mental, decorrendo habitualmente do complexo culposo, remanesce de causas morais mantidas por nós mesmos na intimidade do próprio ser. O universo é regido por forças morais inderrogáveis. Não posso decepar o meu próprio braço num momento de insônia sem sofrer as consequências de minha própria irreflexão. Causas morais e sofrimentos mentais, criando provações no campo físico, se interligam naturalmente em todos os fenômenos da vida, sem que possamos eleger este assunto à conta de responsabilidade ou indiferença, o que seria subverter a ordem que preside a vida universal. Cremos sinceramente que o cristianismo, especialmente interpretado nas explicações simples e claras da doutrina espírita,
Iluminará todo o território do freudismo e da psicanálise atual, abrindo novos caminhos para a harmonia e felicidade da vida comunitária. Janeiro de 1977. 69. Pensamento de Nietzsche. F.W. O que lhe ocorre dizer sobre o seguinte pensamento do filósofo Nietzsche? É preciso a angústia de ser um caos para dali gerar uma estrela. Permitimos-nos responder com uma nova pergunta. Não nos parece igualmente a nós outros, que o nascimento da criatura humana, que pode ser comparável a uma estrela de inteligência, é precedido por um caos aparente nos claustros da vida fetal. Abril de 1977. F.W. Sempre me pareceu que nós, a maioria das pessoas, desconhecemos a imensa força do pensamento na formulação da existência. O pensamento pode reformular a vida de uma pessoa. Sem dúvida. Os benfeitores espirituais são unânimes em asseverar que toda renovação do espírito, em qualquer circunstância, começa na força mental. O pensamento é força criadora nas menores manifestações. F.W. Como encontrar motivação e despertar em nosso íntimo novas e insuspeitadas fontes de energia na reedificação da nossa felicidade. Em outras palavras, qual o caminho para sintonizarmos com os inesgotáveis mananciais de energia do universo? Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Em doar alegria e paz, bom ânimo e segurança ao próximo. Encontramos a fonte de energia que nos fará constantemente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. Abril de 1977. 70. Cirurgia psíquica. Estive relendo passagens do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e creio que dentro de determinado tempo haverá na Terra cirurgias na mente das pessoas, tal como ocorre nas cirurgias orgânicas atuais. O trecho do livro que me atraiu a atenção foi este. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evoluirá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. F.W. Novembro de 1980. F.W. Certa feita você me disse que, por várias vezes, sente-se qual um basalto habitado por estranhos animais. Em nosso espírito há campo para diversas moradas. Não posso dizer que em nosso espírito haja espaço ou campo para muitas moradas, mas é indubitável que todos trazemos, em nós mesmos, a lembrança inconsciente ou provisoriamente obliterada de todas as existências que já vivemos através dos séculos. Compreensível, desse modo, que nos sintamos, por vezes, na condição de alguém que carrega consigo personalidades diversas, embora este assunto nos ofereça motivação para longos estudos, em torno do tema espírito, encarnação, personalidade e tempo, que não devemos ampliar demasiado numa entrevista, destinada a informações rápidas entre amigos. Julho de 1977. 71. Restrições da TVP. Saulo Gomes, o veterano repórter que levou o médium de Uberaba ao histórico programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, gravou uma entrevista com algumas perguntas, como parte do documentário Nosso Chico, que foi apresentado, ainda incompleto, no Fê Espírita 91. Hoje, no Encontro da Boa Vontade, no Centro Espírita União, ele é passado integralmente. No introito às questões, Saulo relembrou as entrevistas que fez ao longo de sua vida como repórter, com personalidades importantes do Brasil e do mundo, e notou, em todas elas, mudanças de ponto de vista e conduta, menos em uma, a de Chico Xavier. O médium sempre permaneceu fiel aos seus ideais,
do mesmo modo simples e humilde de há décadas atrás. Antes das perguntas, Humberto de Campos Filho abraçou Chico Xavier, trouxe também um abraço em nome da família do famoso escritor brasileiro, que escreveu inúmeras obras por seu intermédio. Entre as respostas que constam do vídeo Nosso Chico, o medianeiro falou sobre a regressão de memória e terapia de vivências passadas. Enfatizou a necessidade de se aproveitar o presente para a conquista de um mundo melhor. Afirmou que o centro espírita não é o lugar para experiências dessa natureza. Segundo crê, a TVPI mais indicada na análise para o progresso da ciência, devendo ser restrita ao campo da psicanálise. Sobre as guerras que assolam a humanidade, lembrou que elas começam dentro de nós, em forma de ódio, ressentimento, mágoa, incompreensão e dureza de alma. A guerra começa em nós, de cabeça a cabeça, de coração a coração. A obsessão é a guerra do sentimento. Referiu-se também ao pessimismo, ao desalento, à amargura e à decepção. Somos incapazes de transformar cada hora em ponto de trabalho que nos dignifique. Viemos a este mundo para trabalhar para o bem dos outros, não podemos nos esquecer disso. 72. Regressão da memória. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos, simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros, a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que, em si, são a recapitulação de nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo, somente de nossa passagem íntima na Terra fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzirão a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências. Emmanuel, mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em sua casa, Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de julho de 1991. Outubro de 1991. 12ª parte, Autoajuda e Trabalho Construtivo. 73. Esforço próprio. FW, há centenas de livros do tipo O Poder da Força Mental, Como Utilizar o Pensamento Positivo, A Força da Vontade Pode Fazer Você Feliz, etc. Infelizmente a maioria dessas obras, avidamente lidas por milhares de pessoas em todo o mundo, nem sequer menciona a lei da reencarnação. Não lhe parece que tais obras ofereceria muito mais substância aos seus leitores se assentassem seus múltiplos conceitos sobre a consoladora lei das vidas sucessivas? Acreditamos, sim, que quando os espiritualistas ou religiosos, de modo geral, aceitarem as realidades da reencarnação expondo corajosamente os problemas de causa e efeito, os livros ou publicações outras, que se reportam ao poder inequívoco da força mental ganharão rumo certo, ou mais claramente certo, no campo do auxílio à humanidade. Junho de 1977. FW, qual o melhor antídoto contra a falta de confiança em nós mesmos? Os amigos da vida maior nos ensinam que, na prática da humildade, na prestação de serviço aos nossos irmãos da humanidade, adquiriremos esse antídoto contra a falta de confiança em nós próprios, de vez que aprenderemos, na humildade, que o bem verdadeiro, de que possamos ser intérpretes, em favor dos nossos semelhantes, procede de Deus e não de nós.
Abril de 1977. 74. Brilhamento interior. FW, Chico, somos amigos e eu desejaria perguntar se esta amizade, não havendo da minha parte um esforço para evoluir, por si só me promoveria espiritualmente. Quando nosso caro Emmanuel me apareceu pela primeira vez em 1931, ele me disse que se eu não desejasse trabalhar compartilhando-lhe, de algum modo, as tarefas, não conseguiria permanecer em conexão comigo, de vez que a nossa amizade seria um ornamento sem qualquer significação no campo evolutivo, em que o aperfeiçoamento e a felicidade do ponto de vista espiritual profundamente nos interessam. Agosto de 1976. FW, ao negar Cristo pela terceira vez, o apóstolo Pedro passava pelo nevoeiro de uma fraqueza momentânea, ou a negação simboliza a luta de seu espírito pelo autoburilamento. Não nos cabe ajuizar quanto às atitudes do apóstolo, a cuja humildade e dedicação ao bem tanto devemos. Aditamos ao assunto apenas a nossa convicção de que todos nos encontramos em processo de aperfeiçoamento, perante as leis divinas, com as lutas edificantes e as pequenas vitórias sobre nós mesmos, inerentes a cada um de nós. Outubro de 1976. 75. Trabalho misturado com aflição. FW, às vezes me parece que nós, na sociedade atual, trabalhamos em ritmo frenético, transformando o trabalho num fim em si mesmo. Entende você que esse acúmulo de tarefas e responsabilidades está de acordo com a evolução em Deus, ou simplesmente de excesso de zelo nosso, uma espécie de desvio ou escapismo concebido por nós próprios? Caro Fernando, conforme o nosso abnegado Emmanuel afirma sempre, cremos que Deus cria a vida e o homem cria a existência que se lhe faz particular, dentro da própria vida. Em matéria de trabalho misturado com a aflição que nos caracteriza, hoje, as experiências na Terra, apesar de reconhecermos a irreversibilidade do progresso, admitimos que o assunto pertence a nós mesmos, ao gênero e ambiente de vivências escolhidas por nós. Abril de 1977. FW. Após o desencarne físico, as pessoas continuam apegadas ao exercício da mesma profissão que tiveram quando na Terra. Citamos 3 casos: Érico Veríssimo na literatura, de Cavalcanti nas artes plásticas, e Vila Lobos na música. Toda profissão que se integra no bem da comunidade é uma oportunidade de aperfeiçoar os dons divinos que brilham potencialmente em todas as criaturas. Creio que além da morte física todos encontraremos múltiplos interesses pela nossa própria evolução, fora da Terra, mas em nos comunicando na Terra que deixamos na retaguarda. Não seríamos identificados por amigos e contemporâneos se nos mostrássemos indiferentes ou totalmente esquecidos do trabalho profissional, respeitável e digno em que marcamos a nossa passagem e a nossa existência entre os homens. Junho de 1977. 76. Força mental no rumo certo. FW. Você concorda com a conceituação que afirma ser a pobreza mais uma atitude mental e espiritual nas pessoas, que qualquer outra coisa? Creio que todos somos ricos das bênçãos de Deus, desde que nos decidamos a dirigir a nossa força mental para o bem e que não desistamos do dever de trabalhar e servir, com esquecimento do próprio egoísmo. Junho de 1977. 77. Problema de maturidade espiritual. FW, por que é tão difícil ao ser humano conscientizar-se em pensamento e obras, de que as ilusões materiais são transitórias, enganadoras enquanto só o que vem de Deus é imperecível? Cremos que o problema é de maturidade espiritual. Milhões de pessoas, e nessas me incluo também, em considerando os meus erros e a minha própria ignorância, alcançam crescimento de adultos, conforme as leis que regem a existência física, mas por dentro são ainda crianças de Deus,
precisando de muito amparo e tolerância das criaturas mais evoluídas, a fim de errarem menos no aprendizado da vida. Junho de 1977. 78. Concepções da vida tribal. FW, não lhe parece que o mundo, hoje, está bem melhor para se viver que o de há um século atrás? Se pudermos colocar os nossos sentimentos ao nível de nossas aquisições culturais, o mundo de hoje, confrontado com a terra de séculos passados, seria já um grande lar de paz e amor, preparando conquistas celestes. O nosso problema crucial é a diferença enorme que temos, coletivamente, a vencer, entre o avanço da inteligência humana com a persistência de muitos dos nossos sentimentos ainda algemados a concepções estreitas da vida tribal. Junho de 1977. FW, o que lhe ocorre dizer às pessoas que pedem a Deus para morrer por não encontrarem significado para viver, por terem perdido as esperanças de autorrealização? Cremos sinceramente que devemos pedir a Deus, conforme o ensinamento de nossos instrutores, não o afastamento de nossas provas, mas sim a força necessária para suportá-las proveitosamente. Não nos adianta solicitar a morte prematura, a pretexto de sermos fracos para carregar os benefícios do sofrimento, porque deixar o trabalho, antes de completá-lo, nada mais seria que agravar os nossos problemas próprios, porquanto chegaremos sempre e inevitavelmente à convicção de que a morte não existe como sendo o fim de nossas preocupações e responsabilidades. Abril de 1977. 79. Regra de ouro. FW, você concorda com este preceito para pequenos males, orações comuns? Para grandes males, orações fervorosas. Consideramos que seja qual for o nosso caso, na necessidade de socorro ou no louvor pelas bênçãos recebidas, a nossa oração deve ser sempre um ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina, segundo a nossa fé. Abril de 1977. FW, o que lhe parece de maior valor, as atitudes perante os fatos, ou os fatos em si? Lição e aplicação, ou teoria e prática precisam uma da outra. Entretanto, acreditamos que, se estamos em grande necessidade ou em grande sofrimento, mais vale em socorro possível, ou remédio providencial que uma longa série de ensinamentos sobre a caridade, ou sobre a ciência de curar, sem a possível ação imediata que os realize. Abril de 1977. FW, quando realmente não temos solução para algum grave problema pessoal, o melhor não seria entregar o caso a Deus a fim de que, cedo ou tarde, dele proviesse a solução nos problemas complexos, em que a nossa atuação é possível de complicar ou agravar ainda mais as tribulações alheias. Cremos que a oração intercessória, rogando o auxílio dos mensageiros de Deus, será a providência ideal. Assim dizemos porque onde não dispomos de meios para ajudar, principalmente nas questões de ordem espiritual, mais vale silenciar e orar que tumultuar e confundir. Abril de 1977. 13ª parte, fumo e drogas. 80. Hábitos prejudiciais no além. Em 1964, escrevi um livro intitulado Deixe de Fumar em 5 Dias, que teve 6 edições sucessivas e depois caiu no esquecimento. A esse tempo, eu nada conhecia de Allan Kardec e me surpreendi com o êxito editorial da obra. Nunca fora um grande fumante e acho que fumava talvez por tique nervoso, também por timidez acrescida de certo espírito de imitação. Atualmente estou reunindo forças e motivação para reescrever essa obra, agora, dentro de uma conceituação espírita e sob um novo título, Deixe de Fumar pelo Poder da Vontade. Não mais em 5 dias, mas de uma só vez e com atualização nos conceitos médicos. Pesquisei o Livro dos Espíritos para ver o que havia sobre o assunto. Ao tempo em que Kardec viveu, o tabagismo era elitista,
quase não se difundira em termos de população. Porém, de um modo geral, o tema ficou incluído no capítulo das paixões dessa obra básica, conforme questões 907 a 912. Dali extraímos as seguintes proposições respondidas pelos espíritos. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo. Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo